essa foto ficou um pouco sem contraste, entrou muita luz ali na hora da lente. E eu tava contra a luz também para pegar esse recorte natural, né? Então vamos corrigir isso aqui dentro do Lightroom. Foto aberta no Lightroom. A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar uma das minhas predefinições para dar direção aqui. Então eu vou pegar meu Pack Novo de presets e vou aplicar o 01 aqui, que ele vai aplicar aqui as cores, para ter as cores bases e dar o direcionamento e manter o meu padrão de edição nessa foto, certo? Então, agora, antes de mexer com luz e cor na foto, eu venho aqui na opção remover e eu ativei aqui a IA generativa. Por quê? Porque eu vou usar ela para refazer a parte do frizz do cabelo ali. Como a luz bateu e o vento estava forte ali, ele teve ali uma... ficou um pouquinho mais armado que eu gostaria. Então, eu vou arrumar só essa parte, esse lado aqui, ó. Então, eu vou selecionar essa área aqui. Tem que estar com a IA ativada, senão ele não vai reconstruir aqui. Então, vou selecionar essa parte. Cuidado aqui para não selecionar a mão, porque senão pode alterar ali a dinâmica da foto, certo? Então, aqui a gente espera de fazer. E aí já deu até um... Ó, aqui eu peguei um pouco do dedo, deu até um... eu vou refazer, vou tirar aqui, não vou pegar o dedo. Tinha ficado bom, né? Porém é isso, a gente faz aqui sem pegar o dedo, para não precisar refazer a mão. Porque essa IA funciona bem com ambiente e tal, mas quando vai fazer o corpo humano, ela dá uma travada, uma bugada. Então aqui, eu acho que é essa aqui, que ficou muito boa, certo? Agora é só refazer esse cantinho aqui, sem pegar o dedo. Beleza? Agora é só selecionar qual opção. Vamos ver em plano aberto. Acho que é esse aqui. Deu uma amenizada no cabelo ali, no frizz do cabelo que estava arrepiado. Eu vou dar uma amenizada nessa parte de cima aqui também. Bem de leve, só para tirar os arrepiados. Tirar esse frizz sobrando aqui. Perfeito. Aqui a gente tem o antes e depois. Eu vou deixar nesse aqui. E aqui a gente já tem uma melhora na foto, certo? Como essa foto está bem lavada, ela já está com as cores que eu quero trabalhar, porém ela está bem lavada. Está sem contraste. Então a gente tem que refazer o contraste. A gente pode refazer isso aqui nas curvas. Aqui já tem um padrão de curva, por causa que eu apliquei o preset. Porém eu posso diminuir aqui um pouquinho as sombras, ó. Diminuir aqui a exposição. E olha só como já ganhou muito mais contraste, muito mais detalhe. Ó, a gente tirou aquela névoa. Ou você poderia vir aqui também no botão efeito e ajustar o desembaçar. Ó. Só que daí vai mexer na foto como um todo. E normalmente eu gosto de mexer em áreas específicas para não alterar tanto todas as áreas da foto. Então por isso que eu uso muito as curvas e as máscaras, tá? Então vou voltar aqui que eu fiz com o desembaçar, que eu não quero, certo? Vou deixar só com as máscaras, ó. Já tem o antes e depois, bem legal nessa foto aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar as máscaras, vou pegar um filtro radial, vou selecionar modelo, difusão sempre 100% e vou inverter esse filtro. Agora eu vou posicionar no rosto dela, certo? E vou ajustar a atmosfera da foto, a luz em volta dela. Então eu sempre diminuo um pouquinho a exposição, aumento um pouquinho o contraste, subo os realces. Como tem muita luz em volta dela, não tem como tirar os realces, né? Senão vai ficar esquisita a foto, não vai perder o sentido. Então eu vou ampliar os realces aqui. As sombras, eu posso até dar uma fechada nas sombras. Os brancos eu posso manter um pouquinho, né, para manter o brilho. E os pretos, aqui eu posso intensificar o efeito mate que eu fiz nas curvas ou diminuir ele. Nesse caso aqui, eu vou deixar um pouquinho intensificado, pouca coisa. Não, eu vou fechar um pouquinho. Fechei um pouquinho bem de leve, certo? Aqui eu vou tirar um pouco da textura, porque eu tô tirando em volta dela, então não tem problema, não tá pegando no rosto, na área de foco, certo? E vou tirar um pouquinho a claridade também. E agora sim eu ajusto o desembaçar, só em volta dela sem ajustar, sem mexer no rosto no caso, né? Fazendo esse degradê de fora para dentro, beleza? Agora eu vou fazer uma seleção de assunto para editar somente a modelo. Então selecionei o assunto, vou aplicar um pouquinho de sombra para trazer um pouquinho de detalhe para ela, certo? A exposição dela, eu vou dar um leve, um ponto de exposição é o suficiente. Um pouquinho de branco diminui um pouquinho o preto. E vou aplicar um pouquinho de textura e 2 pontos de claridade, que vai trazer um ar de nitidez para a foto, certo? E vou dar um ok. Olha aqui, a gente tem um antes e depois, bem legal, certo? Agora eu vou intensificar aquela luz do sol que está entrando naturalmente. Então eu vou pegar aqui um gradiente linear, certo? Vou pôr aqui, ou podia ser o gradiente radial também, e vou intensificar essa luz entrando, ó.
Vou colocar um tom mais quente. E vou intensificar. Vou subir um pouquinho a exposição, os realces, sombras, brancos e vou subir os pretos. Assim vai ficando cinza, ó. Então a gente colocou, intensificou aquela luz entrando. Se eu quisesse, eu poderia remover da seleção, ó, em subtrair da máscara, o assunto. Só para não entrar no rosto da modelo que está contra a luz. Então, ó, posso até intensificar lá agora. Ó. Ficou até bem melhor, ficou bem melhor. Vou deixar assim. Beleza, perfeito. Olha esse antes e depois, bem legal, né? Eu vou manter, eu ia remover essa luz aqui, esse arco-íris que fiz aqui na foto no reflexo da lente, da luz do sol. Porém, eu gostei e vou deixar aí. É um charme a mais na foto, eu gosto, tem gente que não gosta, mas eu gosto. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel de seleção e vou selecionar toda a área de pele dela, vou diminuir o tamanho do pincel, certo? E agora eu vou ir pintando toda a área de pele. Ah, mas o Lightroom faz isso de forma automática? Faz, mas eu não gosto. Eu gosto de fazer manualmente. Se você quer fazer de forma automática, vai lá, mas ele vai selecionar áreas que você provavelmente não deveria selecionar, certo? Não para o que eu vou fazer aqui, né? Que é fazer o tratamento de pele e luz, né? Que vai trazer um detalhe a mais pro rosto dela. Beleza? Então vou selecionar a mão também, que é pele. Eu faço até de forma mais grotesca isso aqui, porque eu vou mexer com luz e sombra, então não vai interferir tanto assim na foto como um todo. Vou selecionar aqui as áreas e agora eu vou vir aqui em botão de efeito, vou tirar um pouquinho da textura, tirar um pouquinho de claridade para uniformizar a pele, certo? E não deixar, não tira tanto, senão você vai deixar a pele com textura de cera, e não é isso que a gente quer aqui, certo? Então agora eu venho aqui em luz, eu vou diminuir as sombras, certo? Vou colocar um pouquinho de branco, vou ajustar um pouquinho os realces para trazer um brilho, e acho que é isso, vamos ver se precisa de um pouquinho de exposição. Olha aí, ó. Perfeito. Aqui a gente já conseguiu muito mais detalhe. Eu vou vir aqui agora em editar, vou vir nas cores e vou corrigir um pouquinho o tom do vermelho que está pegando na pele dela. Vou trazer um pouquinho para o laranja, tirar um pouquinho a saturação e subir a claridade. Tem um roxo também, então vou trazer o roxo para o tom do rosa, né? A matiz dele para o rosa, aqui para o magenta no caso. Vou tirar um pouquinho a saturação e vou subir um pouquinho a claridade. No vermelho, eu já fiz, né? Então o laranja aqui, vou subir um pouquinho da exposição, tirar um pouquinho da saturação e trazer um pouquinho mais para o amarelo. Um ponto, acho que tá bom. Um ponto para o amarelo. Beleza. Olha aqui o antes e depois. Perfeito. Aqui a gente já tá quase finalizando essa edição. Beleza. Agora, nas ações rápidas, onde seleciona a pele do rosto lá que eu falei que eu não curto, eu vou selecionar o dente. Porque é a única ferramenta de retoque rápido que eu uso aqui. Então eu vou selecionar dente. Ele vai fazer a edição de forma automática. Só que ainda assim fica muito. Então eu venho aqui na máscara que ele criou no dente de forma automática e eu ajusto do meu jeito. Eu tiro um pouquinho do realce que ele coloca demais. Eu aumento um pouquinho a saturação e coloco um ponto de claridade. Assim tira a saturação para não ficar amarelo o dente, mas mesmo assim ainda está muito claro. Então eu vou tirar aqui um pouquinho de exposição. Aí agora sim. A gente tirou a saturação lá, ficou o dente branquinho. Perfeito. Então aqui a gente tem um antes e depois muito bom. Agora, o que eu preciso fazer? Volto aqui na máscara de seleção e só vou dar uma ajustada aqui na atmosfera da foto, ver se precisa. Se eu manter o efeito mate, eu escureço um pouquinho mais. Acho que eu vou manter o efeito mate. E escurecer as sombras. Aí, perfeito. Agora, para finalizar, eu venho aqui no botão de detalhe e vou aplicar a nitidez aqui. Segura com os dois dedos, como eu já expliquei, você vê a área de nitidez que está pecando. O raio da nitidez, detalhes eu mantenho. E a máscara de nitidez para ver na onde está pegando, quais são as áreas de foco. Então, é essas áreas aí, beleza? Que a gente tem um antes e depois surreal. Agora é só exportar a foto e ver o resultado aí. Olha só esse antes e depois. Vou até ampliar a foto aqui para você ver esse antes e depois, ó. Muito bom, eu gostei muito do resultado. E se você gostou também do resultado e quer aprender a editar suas fotos com o celular, então já me segue aqui, segue na rede social vizinha também, já compartilha esse vídeo e deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida sobre Lightroom ou sobre edição mobile em geral, que eu vou trazer tutorial aqui para você.